Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Lincoln Freitas parte 2 é o que você está ouvindo, que sensacional a primeira parte de Lincoln Freitas. A turma gostou das histórias fantásticas e resposta para muitos enigmas do que foi falado na primeira parte. Aparecerão agora na parte 2. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast tem todos os aplicativos de podcasts, tem o Spotify, tem o Deezer, tem até o YouTube. Nosso patrocinador, o Lucas Pegoraro, Fichasnet, mudou de telefone, então atenção, novo telefone do Fichasnet, nos indique, nos dê 5 estrelas. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, usando a hashtag SuperPokerCast nas redes sociais, o nosso Instagram, @GuiCalil, @Lanzamaia, o nosso Twitter, @GuiCalil, @Lanzamaia, o nosso telefone WhatsApp, grupo do Telegram, 31 97518 9609. 97518 9609. Aí você participa do grupo do Telegram com monstros como Marcos Schetti, o próprio Lincoln, nosso entrevistado dessa edição, o Danilo Rentinski, enfim. Até eu. Tá todo mundo lá, até Marcelo Lanza Maia. Eu estou voltando hoje. Exatamente. Inclusive as minhas redes sociais, eu usei ela hoje. Eu usei bastante as redes sociais. Aí sim. Comecei a usar as redes sociais com uma frequência maior do que o comum. Vamos que vamos. Então você viu minha tweetada horrível essa semana? Não, porque eu comecei hoje, não é essa semana. Num momento de rara felicidade ou infelicidade, dependendo do lado que você olhar, eu disse, nem costumo twittar sobre futebol, mas se o cara fosse bom, ele não se chamava Mano de Los Hermanos. Jesus. É por isso que eu parei de usar as redes sociais. Obviamente uma brincadeira relacionada ao Mano Menezes, que caiu do time do Cruzeiro. Marcelo Lanza, Triton? Restinho da Triton? Exatamente, cara. O restinho da Triton foi um torneio baratinho. O main event foi 100 mil libras. Não, mas agora é tudo barato. Né? Exatamente. Depois de 1 milhão de libras, tudo fica barato. Quem ganhou foi o Wei Kim Yong. Ele puxou 2.592.000 libras. Libras, não é dólar não, é libra. Torneio em Londres. O que aconteceu foi o seguinte, cara. Foi o maior field da história da Triton e o Paul Fua, que é que é o cofundador da Triton, chegou no heads up contra o vencedor, que o filho do seu parceiro de negócios, o Richard Young. Então, nessa mesa final terminou com o... Como é que fala um cara da Malásia? Malaio? Que homem, velho. É porque você já esteve por lá, né? Exatamente. Cara, como... Meu Deus do céu. Que bala e que cultura. Parabéns. Entendi. Eu vou guardar as minhas falinhas para um outro momento. Tudo bem. Wei Kim Yong foi o campeão para 2.600.000 libras, quase. São 3.148.000 dólares. Segundo colocado, Paul Fua, da Malásia também, para 2.500.000 libras. Os dois fizeram um acordo, então foi pau a pau ali a premiação dos dois, 40.000 libras apenas de diferença, numa mesa final que teve, entre outros, Ben Heath, Sam Greenwood e Stephen Chidwick, além da lenda das baladas Daniel Cates. Marcelo Lanza. A lenda das baladas, que homem. Próximo evento, 100 mil libras, Short Deck Main Event. Exatamente, Lanzinha. A gente brinca que o nome da turma de lá, daqueles lados, se parece, mas não é que os nomes se parecem, não são os mesmos caras nos dois eventos de 100 mil libras. O grande campeão desse torneio foi ele, a lenda Justin Bonomo, puxou 2.670.000 libras, que são 3.240.000 dólares aproximadamente. Segundo colocado, Wei Kim Young, ele mesmo, campeão do evento passado, puxou 1.800.000 libras. Na quarta colocação, o próprio Paul Fua, da Malásia, puxou 1 milhão de libras. E tivemos também na mesa final, entre outras pessoas, o francês Rui Cao e Isaac Hexton, Lanzinha. Exatamente. Bom, encerramos? Encerramos Triton, cara. Fim de Triton, parabéns pelo evento. Nós sensacional, legal pra caramba. Oi? Muito ruim isso, né? Nós vamos de Zump. Cara, tem que ser muito velho pra entender que nós saímos do Triton e vamos de Zump. Vamos deixar os jovens darem Google, não vamos explicar a piada. Não vamos explicar. Ok, é ruim assim mesmo, só pra constar. Não, cara, essa piada foi ótima, parabéns, velho. Eu não deixo você chamar a sua piada de ruim. Ela foi 100% Areia Guiar e exatamente por isso ela é ótima. Parabéns, Marcelo. Deu uma volta, né? Exatamente. Ai, cara. Bom, vamos agora de
Notícias, páginas policiais. Não tem tanto, velho. Não tivemos processo envolvido. Processo envolvido, judiciais, sétimo colocado. então. Okay. Aliás, eu devia ter gravado o programa com o Leonardo cansado hoje, né? Sétimo colocado do Main Event é processado nos Estados Unidos. Lanza, olha só, cara, a história veio do Pocket Fives, então foi lá que eu fui buscar as informações e eu vou contar a história da melhor forma que eu consegui entender de todas as fontes que eu consegui buscar. Tá? A espinha dorsal do que eu escrevi aqui é a matéria do Pocket Fives, mas eu ouvi áudios a respeito do assunto e li um monte de matéria. O que aconteceu foi o seguinte: o jogador Nick Marchington, sétimo colocado do Main Event da WSOP, tomou um processo da Seabiscuit Stables, a empresa que o stakeou para o Main Event. O que acontece? Ele ligou para os caras, ofereceu 10% do Six Max e do Main Event dele a 1.1 o markup do Six Max e 1.2 o markup no Main Event. O Main Event, a gente lembra, são $10 mil, o Six Max era de $5 mil. Eles aceitaram, compraram a ação, o percentual do Nick. No dia 28 de junho, os compradores, contactaram o Nick Marchington e falaram o seguinte: cara, manda pra gente os recibos da sua entrada nos torneios. E ele respondeu o seguinte: cara, eu tô sendo surrado aqui, então provavelmente eu não vou jogar nem o 5K e nem o Main Event. Estou cancelando meus pedaços que eu vendi da WSOP, mas não estou indo embora para casa. Os caras aceitaram a devolução, falaram, tá bom, tá devolvido, nós vamos mandar um cara aí para organizar com você como que você vai devolver pra gente o dinheiro. No mesmo dia, o Nick, mandou um e-mail, uma mensagem da foto do buy-in, do recibo do Main Event, do recibo do 5K Six Max pros caras e falou o seguinte: começou meu torneio. Os caras pegaram e responderam para ele: ok, então estamos de boa com 5K, você tá julgando aí, então eu tô chutando que o Main Event você vai continuar julgando para nós. Ele respondeu falando o seguinte: não, os $550 do Six Max estão de pé, eu estou jogando para vocês, mas eu ainda não tenho certeza de como que vai ser feito a parada toda no Main Event. No dia 3 de julho, o Hartley e o I, que são os compradores, os caras da Seabiscuit Stables, que é um ótimo nome, né? Para uma empresa de staking. Uma empresa de cavalagem. De cavalagem, exatamente. Falou o seguinte: eles foram informados do seguinte: estou cancelando o nosso acordo no Main Event. Eu vou julgar o Main Event, mas eu consegui vender a 1.7. Eu sei que isso é uma má prática, bad practice, foi o termo que ele usou, mas eu tenho que pensar em mim antes de pensar em vocês. Julgou o dia 1B do Main Event, o resto é história. Okay. Ele foi sétimo colocado. No dia 5 de julho, ele... Qual que é a resposta? Tem a resposta do pessoal ou não? Não tem a resposta dos caras nessa data, pelo menos não na matéria aqui, não na cópia dos highlights que eu fiz para a nossa guia aqui. No dia 5 de julho, ele joga no dia 4 de julho, que é dia da independência dos Estados Unidos, termina com 109 mil fichas, tenta devolver os $1.200 5 de julho e no mesmo dia eles entraram com uma ação e um juiz lá de Clark County deu uma ordem de restrição bloqueando ganhos dele. E por fim, cara, o Rio colocou para ele um stop no pagamento ali do Marchington, no recebimento que ele foi ter lá no caixa. O valor do processo é de $152.500 mil, que corresponde aos 10%, mais os custos da ação. Então, esse é o fim da história, cara. Esse é o resumo geral do caso do Pocket Fives, que teve acesso à ação e a ação legal contra o Nick Marchington. Cara, enfim, quem quiser saber mais da história, a história tá no Super Poker, tá no Pocket Fives, tá no Flush Draw, tá em todos os outlets de mídia. Em primeiro lugar, eu queria que você comentasse a respeito do seu entendimento do direito de quem fez a ação. Quer dizer, os caras têm direito de acionar ele legalmente? Não, porque eu acho que isso é um contrato verbal, né? Ele deixa muito claro que ele encerra o contrato, se é isso a conversa, e ele, antes de jogar o Main Event, ele comunica, nosso deal está encerrado.
Me fala aí que eu quero depositar para vocês o dinheiro que vocês me mandaram. Eu não vou julgar para vocês, consegui um deal melhor. Ele tá errado? Tá. É uma prática ruim? Tá. Se vira moda é uma merda? É. Provavelmente ele não arruma mais cavalagem com ninguém? Não. Mas não é ilegal. Então, no meu escasso entendimento jurídico de acordos verbais, ele foi quebrado. Mas nesse caso, acho que até escrito, né, cara? Mas Provavelmente a treta foi pro WhatsApp toda. Ele foi quebrado de forma verbal. Se, pô, quer me cavalar? Pô, peguei, me manda a grana. Peguei. Ou, não quero mais julgar pra você. Tá aqui, me dá um dinheiro que eu vou devolver a grana pra você. Antes do evento, porra, eu cancelei o deal. Bom ou mal, certo ou errado. Aí nós vamos entrar em 200 tipos de méritos diferentes, fora da prática retinha, que em teoria, de fato, ele cancelou o deal, cara. Eu acho que ele cancelou o deal. Vamos fazer a pergunta, se você continuar. Então tá. Ele chegou, jogou igual o Lanza. Jogou como nunca, perdeu como sempre. Exatamente. E o cara vai querer o dinheiro dele de volta? O cara vai receber os $1.200 dele de volta? Vai. Esse cara vai cobrar. Ele falou, você cancelou o bet comigo aqui, me devolve meus $1.200. Eu acho que esse é o grande ponto, cara. É que se o Ferro tivesse ido... Se o Ferro tivesse entrado... Provavelmente os caras iam virar e falar, velho, porra, não, você cancelou com a gente. Você cancelou, me dá meus $1.200. E aí na hora que bate a glória... aí o cara vai falar, que é? Então eu acho que é muito curioso isso. Uhum. Eu acho que é o famoso... O cara tentou. O parceiro tentou lá. Nos Estados Unidos é muito mais prático fazer esse tipo de coisa. Se fosse no Brasil, o processo estava lá no fórum ainda. Mas, cara, é muito ruim, é muito triste. É ruim para a comunidade esse tipo de coisa. Não, inclusive teve mídia de fora do poker, mídia inglesa, tabloide, não sei o que, falando a respeito disso. Mas o negócio é que os caras não vão querer entender a fundo. No meu entendimento, se ele falou, cancelando o deal, não quero mais, eu quero devolver a grana, cancelou, ganhando ou perdendo. Cara, ele foi lá e bateu e cravou variância. Ele foi lá e o normal ele perder, ele ia ter que ir lá pagar o dinheiro pros caras, não ia. Então, se ele ia ter que pagar o dinheiro pros caras, ele não tem que pagar o lucro pros caras. Pra mim é simples assim. Não, mas a gente teve até, na história do PokerCast, tivemos dois eventos que foram parecidos. Um que a gente comentou aqui no PokerCast, que é o do Diego. Até um programa que eu gravei de Portugal, velho, que a gente tava conversando. Bala 2 anos. Rapaz. Que bala, que paçoca. Que a gente estava comentando o seguinte, que o Diego deu um segundo tiro e pagou proporcional a todos os investidores, sendo que ele deu o segundo tiro num high roller com dinheiro próprio. Ele não avisou pros caras. Caras. E nós tivemos uma outra história semana passada que foi o seguinte, você foi com 10% meu para jogar o 8 game do BSOP, o Inter Millions, lá de São Paulo. Isso. Você deu o segundo tiro sem me avisar. Exato. Eu virei e falei, velho, se você ganhasse, eu ia querer receber, então tá aqui dentro dos acordos nossos, das apostas nossas, que é uma conta à parte da vida. E eu falei mas em uma conta em que tudo é acertado, de fato. E eu falei quase tudo. Tem um bet que eu não recebi, é fato. E eu falei com você que não precisava, porque eu paguei por conta e risco e perdi. E se eu tivesse ganho, eu teria te pago, porque eu não te avisei e segue o jogo. Então é só uma questão de entendimento. Se eu tivesse ganho, eu teria te dado o percentual da mesma forma. A única coisa que entraria no deal era o custo a mais de um buy-in que teria que ser retirado da premiação. E eu ter perdido e não ter te avisado, eu não tenho que te pôr na conta do custo, não. Por quê? Então, se for assim, então eu vou lá com o buy-in do 8 game, vou dar main event, vou dar 3, 5 tiros e vou colocar no ferro do investidor. Não, tem que ser combinado as coisas. O fato de eu não ter avisado me gera o custo. O ônus e o bônus. Agora, o fato do cara ter avisado e ter cancelado, eu acho que libera ele do bônus, não do ônus, né? Porque ele tem que pagar de volta caso ele teria perdido, porque ele cancelou o deal. Sem dúvida nenhuma. Lanzinha, fechamos notícias hoje curtinha, né, cara? Pouca notícia. Hoje tá mais curtinho, Tiquinho. Nós andamos falando demais, né? Cara, teve programa de 2 horas, teve programa de 1h40 e pouco, que foi o programa passado. Eu achei por bem. Mas eu tô achando que a turma tá gostando. Não tem ninguém reclamando. Exato. Como a gente só tá recebendo elogio, nossa mídia tá muito macia, nossa vida tá macia. Porque a turma só tá elogiando. Não, mas tem um dislike do YouTube. Tem um cara que entra na hora que o programa vai pro ar, ele entra e dá o dislike. Esse é hater, é o perna. Ainda bem, velho, porque senão é o perna. Porque, velho, se não tiver o dislike, nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Justo. A gente vai para nossa entrevista com o sensacional Lincoln Freitas e você fica com o spot do Fichas.net. Atenção, vale repetir, Lucão mudou de telefone.
O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PPPoker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Lincoln, aí você falou o seguinte, que a gente estava falando dos pilares e nós paramos para entrar nesse assunto porque é um tópico super interessante, um tópico mágico e que eu acho que era importante demais a gente passar pela questão da pressão da grana. O que mais que torna um cara apto a ser jogador profissional de pôquer, além, você falou, gestão de banca, tilt, pressão da grana, parte técnica. O que mais que eu não estou enxergando de cara para que o cara precisa para ser um grande jogador de pôquer? Então, eu acho que algumas coisas são relativas e pessoais, assim. Uhum. Ao meu ver, assim, o pôquer, quando você tá jogando, tem que ser encarado como esporte, assim, que eu falo, não que não seja o que algumas pessoas não acham. Tem que ser, assim, aquele, eu vou ganhar e não importa o que aconteça. Tipo, hoje eu vou ganhar, hoje eu vou cravar um torneio, hoje eu vou fazer mesa final, sabe? Uhum. Tipo, a sua preparação diária tem que ser foda. Você tem que perder e tem que ir chorar na cama ali, sabe? Tem que, tipo, não conseguir dormir, tem que, tipo, você tem que sair tiltado, quebrando o computador e passar meia hora tá estudando. Uhum. Tipo, você não pode aceitar, sabe? Você não... Tipo, nadar um swing que você não pode fazer a barba, não pode cortar o cabelo. Você tem que estar estudando, você tem que correr atrás. E na preparação, no estudo, quando você vai preparar sua carreira, você tem que pensar que, tipo, um dia não é nada, que você tem que buscar sempre o longo prazo, que você tem que fazer ali todo dia e que, tipo, talvez você não vai ganhar os torneios mais legais. Uhum. Talvez você nunca vai ganhar um BSOP, talvez você nunca vai ganhar um Sunday Million, talvez você nunca vai ser campeão mundial. Bem que agora tem bastante série, né? Aumentou bastante a nossa chance, mas você tem que pensar que, tipo, talvez você vai ser, entre aspas, um fracassado, mas quanto mais fracassado você for, mais dinheiro você vai ter. A vida não fica uma merda, não? Quando você é um jogador de torneio e que, ao contrário do jogador de cash game, você vai ter mais dia de derrota do que dia de vitória, você vai ter mais trave do que big hit, e se você tem que estar com ódio suficiente para quebrar um computador, deitar na cama e não dormir, quer dizer, eu imagino que isso deve afetar todo mundo que está no entorno. Cara, é muito chato isso. Eu acho que todo mundo sofre com downswing, todo mundo sofre com bad beat, assim, e todo mundo sabe como funciona. Uhum. Ninguém tá ali vivendo o jogo, é profissional e não entende. Mas, assim, às vezes você tem dificuldade para isso. Uhum. Conheço muitas pessoas, tipo, são muito fodas, dizem que não afetam nada, eu acho que um pouquinho afeta, mas... Em mim afeta bastante. Eu já repensei muitas coisas, assim, tipo... Porque às vezes você perde, tem um dia horrível, uma semana horrível, um mês horrível. Não tem como você ser a pessoa mais legal do mundo que você quer, sabe? Talvez você vai dar uma patada numa pessoa que você mais ama, sabe? Talvez seu filho vai te chamar pra brincar e você vai falar, putz, eu tô cansado, sabe? Eu acho muito horrível trazer o pôquer pra vida, sabe? Eu acho que o pôquer tem que ficar ali, acabou. Uhum. Mas você tem que descobrir algum jeito de jogar fora isso, sabe? Tipo, seja acabando o grind tomando uma ducha, seja acabando o grind jogando CS, não sei, sabe? Você tem que fazer alguma coisa. Acaba o grind, tomar uma cerveja, ver um seriado, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que acabar isso e não descontar em ninguém. Isso é um problema seu com o trabalho e fica ali. Mas é muito difícil. Eu confesso que é muito difícil, eu sofro com isso. E, cara, é muito bizarro isso, porque não foge do nosso alcance, na minha opinião. Eu sei que tem pessoas que são muito melhores que eu em tudo, principalmente na parte técnica e tal. E, cara, olha que massa isso. Foi o ano passado. Tava rolando a Power Fest. Eu não sei se foi WCUP
Power Fest, eu sei que era uma série muito importante, era setembro ou outubro, eu não lembro exatamente, eu só lembro da Power Fest, sabe? Mas eu acho que era junto com o WCUP. Eu tava numa das maiores downswings da minha vida, eu tava muito tiltado. E fazia muito tempo que eu não tiltava, e eu tava naquela época que eu pensava, cara, por que as pessoas ficam tiltadas com poker? Poker é uma delícia, poker é fácil. Tipo, fácil, de novo, eu não quero ser arrogante. Tipo, o cara que quer jogar poker, ele vai ter que estudar, ele vai ter que jogar. Eu tenho certeza que esse cara vai ganhar dinheiro. Eu não sei se ele pode viver disso. Eu não sei se ele é melhor que os outros ou não, mas o cara que estuda e que voluma, ele ganha dinheiro. E, tipo, quando você toma bad beat, você não tem que se sentir azarado e nem ficar tiltado, porque você tem que meio que agradecer, porque de certa forma você ganhou dinheiro jogando a mão daquele jeito. É muito fácil você não tiltar, é muito fácil você estar de boa. Mas, cara, você chega ali, faz uma mesa final top e fica em nono. Aí é muito engraçado isso. Às vezes eu tô, tipo, numa downswing de 50k, faço uma FT e muito foda, cai em nona ali, ganho 10k, 12k, 20k e fico triste, sabe? Mas, assim, nem sempre eu fico o cara mais chutado do mundo. Às vezes eu preciso daqueles 5 minutos ali, sabe? E de vez em quando meu pai tá aqui e tal. Ele, mas você premiou? Mas você tem que comemorar e tal. Ele tá certo, sabe? Eu acho assim, ele não entende tudo que passa na minha cabeça, mas ele tá certo, mesmo sem saber exatamente. Ou ele sabe e a gente acha que não, né? Porque, pô, todo mundo tem downswing em todos os trabalhos, né? Perfeito. E, tipo, foi uma época muito difícil, muito difícil. Eu tava tiltado. Eu ia jogar meio derrotado, assim. E, cara, eu tava com muita dor. Eu não conseguia ficar sentado. E fazia uns 3 dias que eu tava com muita dor. E eu, cara, e minha esposa, vai pro hospital. Eu, não vou, tá rolando sério e tal. Aí eu cheguei no hospital, o cara falou, bicho, você vai ter que fazer cirurgia da apêndice. Eu falei, puta, velho, faltava 2 dias, 3 dias, assim, pro main event, assim, do Power Fest, eu acho. Aí eu falei, cara, eu não vou, velho. Não tem como e tal. Aí conversamos lá, ele ia fazer no mesmo dia, 2 dias depois eu ia poder jogar, eu ia perder tipo 2 dias. E foi numa quarta-feira, o Palmeiras ia jogar a Copa do Brasil à noite, eu fiquei bem tiltado assim e tal. Eu fui lá, fiz a cirurgia, passou 2 dias, eu fui grindar, eu cravei um evento da Power Fest. Cara, tipo, se dependesse de mim, eu nunca ia fazer essa pausa. E eu sei que quando tá muito ruim, a gente tem que fazer pausa. E foi uma pausa obrigatória, assim, e que foi a coisa mais massa, assim, sabe? Mudou o ambiente. Eu fiquei 2 dias de boa, cheguei, fui jogar, cravei um torneio. Porra, que legal. Muito massa. Lá da primeira parte ainda, porque agora a gente já está na segunda semana de Lincoln Freitas e você contou uma história que se eu não voltar nela, os nossos ouvintes vão me bater. Se bem que nesse caso eles vão me bater porque eles têm você ali no grupo do Telegram, para quem quiser entrar, 319-7518-9609, mas nem todo mundo está no grupo, nem todo mundo usa Telegram. Que é o seguinte, e aí eu tinha 30% de um cara que faz 4º lugar, ou sei lá, no BSOP, arruma 250 mil reais e some com o meu dinheiro. Essa história não dá para terminar assim, cara. Eu preciso de mais desenrolar dessa história para saber como é que foi isso, cara. Então, primeiro falar do grupo aí, eu entrei recentemente, é muito difícil acompanhar a galera, mensagens, mas eu percebi que, tipo, a galera é muito legal ali, tipo, tá tendo a WSOP, não tá rolando, o pessoal tá dando alternativa, tá comentando, e logo depois eu fui pro BSOP e eu não pude enturmar em nada, assim, mas eu percebi que os assuntos são bem legais. E pra quem não sabe o que é Telegram, é muito fácil baixar, eu nem sabia o que era. Baixei, entrei no grupo e eu indico, viu? Um grupo muito legal. Que legal, e é só poker, né? A grande vantagem da saída do WhatsApp foi isso. A turma do meme saiu e ficou só a galera do poker. Ah, puta, é verdade. Eu não tinha visto nenhum meme, nem sabia disso. Que sensacional. Então, sobre essa história, foi uma história que, tipo, sinceramente, assim, ficou muito tempo em mim, assim, sabe? Eu não posso negar que isso me atrapalhava, me deixava muito triste. E eu não sou um cara de revidar, sabe? Eu não queria xingar, brigar, matar, nunca passou nada pela minha cabeça. Tanto é que eu nem falei nada. E eles comentaram que foi mal entendido e tal. Eu falei, tudo bem. O pessoal sabe dessa história e tal. E, tipo, foi um negócio que passou. E, cara, muito legal.
que um amigo meu, assim, tipo, eu considero ele um cara pessimista, assim, sabe? Mas um cara muito inteligente. Ele foi muito preciso um dia, assim, sabe? Ele falou, cara, olha que história legal. Você vai lá, elimina o Saulo, o cara ganha o ranking e tal. Ele forra no BSOP Millions e não te paga. Passa um tempo, você e o Saulo é sócio, o Saulo crava o BSOP Millions. Não tem como terminar melhor essa história, sabe? Não tem como, assim, tipo... Não tem justiça melhor que essa, sabe? Cara, isso passou... O que foi a história? Você pode contar ou te incomoda falar a respeito? Eu acho que é uma história meio chata, assim, mas a gente tinha um deal, como eu falei. A princípio esse deal era porque a gente era tudo quebrado e não queria perder dinheiro. Então, o principal motivo do acordo era esse. Era a gente poder ir jogar um torneio foda, ter uma experiência e voltar com um prejuízo pequeno, ou quem sabe com uma forrinha. Mas a ideia era não ter prejuízo. Aí, tipo, os caras cresceram um olho e tudo bem, sabe? Eu não quero comentar muito sobre isso, não vou fugir porque eu falei, né? Mas, assim... Tá tudo certo, sabe? Tipo, já era, a página virou. Vamos embora. Beleza, tocamos o barco. Uma coisa que me chama a atenção no seu Instagram, principalmente, é o seguinte: você contou que teve a época do clube, que era a bebedeira, que era a porção, que era balada segunda, terça e quarta, porque sábado já não tinha balada, porque domingo era dia de grind, mas... Eu vejo o Lincoln como um cara de família e filhos, ouço o cachorro latindo no fundo, ouço a criança passando pela sala da entrevista. Quer dizer, o Lincoln hoje não é mais o cara da balada, ele virou um cara de família e me parece que isso é muito aflorado em você, que está muito enfiado no você, a vida familiar, esposa, filho e etc. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Afinal de contas, é ela que sofre quando o tio te bate e o computador voa para a parede. Cara, muito legal. Às vezes a gente entra num assunto ali, acaba falando de uma coisa e esquecendo de coisas mais importantes, né? Tipo, eu me diverti muito durante a minha vida, sabe? Eu bebi bastante, fiz muitos amigos e tal. Mas assim, o que mais a gente fazia mesmo era festa em casa, em república. Eu sempre gostei muito dos meus amigos, assim. Tipo, eu sempre tive os melhores amigos, sabe? E eu gosto muito disso. Pra mim, eles são família e tal. Eu sempre fui um cara de família, assim, também. Tipo, eu sou muito grudado na minha família. Eu amo demais eles. Hoje, meu pai joga pôquer, todo dia ele joga 4 city goals ali com uma latinha de Skol do lado. A minha mãe fica do lado torcendo pra ele. Quando ele sai um pouco, ela vai lá e joga um spin goal. O meu irmão começou a grindar comigo, ele vem todo domingo aqui, tá começando agora. A minha irmã, ela não estuda, não joga, porque também ela não tem tempo, ela faz faculdade de medicina, então ia ser bem difícil pra ela. A minha esposa... Eu conheci ela muito por causa do poker, só que ela não gosta muito, até porque, cara, pensa na minha vida, sabe? Tipo, o dia inteiro poker, sabe? Quando eu não tô jogando, eu tô conversando com o Saulo de poker. Quando a gente não tá conversando, é reunião com não sei quem. E, cara, é muito poker, então eu respeito ela. Eu acho que pra ela é muito, muito poker, sabe? Ela me apoia, tudo mais, assim, e tal, mas... E eu alivio pra ela um pouco. A gente se conheceu num barzinho aqui da minha cidade. Um amigo meu que joga no Streets também. Ele era amigo dela, levou ela. E foi uma coisa muito engraçada, assim, sabe? Eu vou falar isso pra ela ficar com vergonha. Porque se não for pra queimar quem a gente ama, a gente nem nascia, né? Cara, eu sou muito ela é muito parceira de zoação, assim, e tal. Foi um dia muito legal. A gente tava bebendo lá e tal. Aí, o Mandela pegou... Convidou ela pra ir no bar e tal. Aí a gente conversando ali e tal, ela viu que eu tava com uma camiseta de poker, a cidade é pequena aqui, né, e tal. Ela quis dar uma impressionada em mim e falou assim, diz que aqui na cidade tem um cara muito foda, né, e tal. Eu, quem é? Lá, um tal de Lincoln. Eu comecei a dar risada já. Uma delas falou, ele é o Lincoln e tal. Eu usou ela até hoje disso. E foi muito engraçado. Ela estava fazendo matemática na FMS aqui e ela ia fazer um trabalho de pôquer. E
Aí eu ajudei ela, dei umas dicas pra ela, foi muito massa, assim. Ela me chamou pra jogar poker com os amigos dela. E, tipo, como eu te falei, eu não gosto de... Não me divirto mais, mas, tipo, eu olhei pra ela, assim, eu já tava gostando dela e a gente acabou jogando. A gente fez heads up, eu deixei ela ganhar. Não sei se ela lembra disso, mas eu deixei. Eu tenho certeza que se eu perguntar pra ela, ela vai falar, deixou nada, jantei ele. Né? Tá parecendo que eu perdi, tô querendo pôr desculpa. Ela ganhou mesmo, me honrou. E aí a gente já pegou, foi tudo planejado, 3 meses depois ela tava grávida. Um planejamento muito bem feito. Então, aconteceu mesmo, mas, cara, foi muito legal. A gente se conheceu, a gente tipo, se conectou muito, a gente já tava conversando pra morar junto. E, cara, foi um negócio muito legal, porque, sinceramente, se fosse pra mim planejar, eu ia enrolar o máximo que eu pudesse. Hoje, com certeza, eu não teria nenhum filho se fosse por planejamento. Foi muito legal, foi uma época muito difícil. Nessa época que eu tava entrando por Forbet ainda, quando eu descobri que ela tava grávida, eu fiquei louco, porque eu não tinha muita grana e tal, eu tinha que correr atrás e tal. E foi muito difícil conseguir comprar tudo e tal. Foi na época que eu descobri por que demora 9 meses, que é um tempo ali pra você arrumar uma grana. Pra crescer um bankroll, pra fazer um big hit. E foi engraçado que ela tava grávida, assim, já tava, assim, tipo, 7, 8 meses, assim, tava bem próximo dele nascer, que é o Thomas. Eu tava numa retinha final do FaZe, de $11. Esse torneio nem existe mais, mas pagava, tipo assim, coisa de $15 mil. E, cara, ia cair como uma luva, assim. Era uma FT que, querendo ou não, eu tava um pouco nervoso. Ela começou a assistir, ela começou a passar mal, ela teve que ir pra outro lugar, assim. E acho que foi por isso que ela não gosta muito de assistir, ela fica muito nervosa, sabe? Uhum. E, cara, foi muito legal, deu tudo certo, graças a Deus, assim. O meu planejamento inicial era fazer carreira no Forbet. Eu respeito muito o time, admiro muitos caras. Eu tenho que falar de um cara aqui que foi no Forbet, assim, foi muito foda pra mim. Ele era meu instrutor, um cara sensacional, que é o Rafael Watanabe, o HitBR. Ele é muito foda e eu sou muito fã dele. E ele me ajudou muito mesmo. E uma coisa que eu tenho que lembrar também é que o Thomas nasceu campeão brasileiro, fez o Palmeiras ganhar esse título aí, e 2 anos depois nasceu o Heitor, campeão brasileiro também, então eu já tô pensando em fazer o terceiro. Tá bem encaminhado então esse ano, né? Se você não quiser ser pai de 3, é bom vocês se cuidarem. Brincadeira, eu usei essa estratégia para pressionar um amigo meu, contei pro pai dele disso, o pai dele já pressionou ele para fazer um filho. Mas, cara, muito legal, a minha vida mudou mesmo. A gente tava comentando sobre o que fez, assim, me pressionou de verdade, né? O que aconteceu de verdade pra minha carreira mudar. A última coisa, assim, de várias coisas que aconteceu foi quando a minha esposa ficou grávida, que eu pensei assim, cara, agora eu não sou mais moleque, eu não sou mais cachaceiro, assim, tipo, não que eu deixar de beber, né? Tanto é que eu passei um blefe, que graças a Deus ela foldou, que eu falei que eu ia ficar sem beber junto com ela, mas ela falou que eu podia continuar bebendo durante a gravidez, foi muito massa. Mas assim, cara, dei uma sossegada, dei uma melhorada, assim, na minha vida, assim, pensei, cara, agora eu quero ser pai, quero ser um bom exemplo pro meu filho, quero dar tudo que eu puder pra eles e tal, e as coisas vêm acontecendo de uma forma muito rápida. Eu sou muito feliz por tudo isso e tal, e muito legal, assim, tudo que tá acontecendo, sabe? Ter uma esposa que não tem paciência para falar de pôquer é um refúgio bom para quem vive pôquer o dia inteiro, para quem na hora que encontra o amigo é pôquer, na hora que encontra... Porque o Saulo é sócio, mas é amigo. Então, na hora que encontra os amigos, o assunto é pôquer. Na hora que encontra os colegas, o assunto é pôquer. Na hora que vai dar entrevista, obviamente, o assunto é pôquer. É legal você ter uma esposa que não tem muita paciência para dizer assim, para ouvir o pôquer, para mudar o assunto, para mudar o astral, para escapar, para ter o refúgio na folga, que nas nossas conversas anteriores você me disse que a folga é o sábado, normalmente?
Isso. Primeiro, eu não posso deixar de falar que o Saulo é meu irmão hoje, né? Ele tá careca de saber disso. E, cara, foi perfeito sua colocação, é muito bom. Às vezes, assim, tipo assim, é muito legal. Às vezes ela tá dormindo, assim, principalmente domingo, que eu vou até mais tarde. Tipo, ela não gosta muito de ficar acompanhando a todo momento. Tipo, ela é uma das primeiras que na mesa, assim, de bar fala, ó, galera, menos poker, sabe? Aí a gente começa com futebol. Aí ela tilta também, desiste, aí a gente fala o que quiser. Mas assim, eu acho muito bom pra segurar o assunto. Agora eu tô sempre com o meu irmão aqui, ele fica torcendo a reta final, eu acho muito legal. Meu pai, quando ele vem aqui, eu tô reta final, ele fica torcendo, eu acho muito legal. Ela não é tão assim de ficar do meu lado torcendo, sabe? Às vezes meus filhos ficam aqui no meu colo e tal, gritando, mas ela é o seguinte, às vezes ela tá dormindo, se eu chego lá e abro uma cerveja e falo, vamos, ela vamos, sabe? Então, ela não gosta muito do assunto, mas para comemorar ela tá pronta e ela é muito parceira, assim, eu acho muito legal também, eu respeito isso. E às vezes ela empolga, quer mexer um pouco, depois fica de boa. E, cara, tenho aqui que agradecer ela, que foi ela que fez a logo do Suítes. Uhum. Então, querendo ou não, ela ajuda a gente ali de alguma forma, sabe? Que legal, que legal. Como é que é a conversa pro Thomas e o Heitor? Quer dizer, ela fala, você não vai fazer isso com meus meninos, eles não vão trabalhar todo domingo, ou já tá resolvido? Quer dizer, ela virou e falou, não, você escolhe se vocês vão ser palmeirense ou se eles vão jogar pôquer, ou tá tudo liberado? Então, cara, olha que massa esse assunto e meio tenso até. Tipo assim, cara, eu sou fanático e tal. Já fui fanático idiota, assim, sabe? Com Palmeiras. Sim. 2009 eu não consegui dormir na última rodada do Brasileiro, que o Palmeiras tinha que ganhar, todo mundo perder e tal. Todo mundo já sabia que não ia acontecer nada. E o bobo aqui não conseguia dormir e dar-lhe cerveja e tal. E, tipo, eu não tinha muitos amigos fanáticos lá em Dourados. Eu assistia muito na Tupi lá, né, que era a torcida organizada. Mas esse dia eu resolvi ir ver no shopping, que ia ter um telão gigante e tal. Eu sei que eu fui com uma bandeira do Palmeiras e era, tipo, 2 quilômetros da minha casa, assim. Eu não tinha carro, eu andava a pé e tal. Eu sei que eu fui embora com uma bandeira do Palmeiras nas costas e a carreata do Flamengo, assim, todo mundo me zoando. Aquele dia morreu o palmeirense idiota que eu era. Hoje eu acho que... Eu fico triste e tal, pá, mas eu assisto todos os jogos, bebo e pra mim é um motivo pra beber, é um motivo pra dar uma zoada e tal. E ela era corintiana. Uhum. Mas só que é assim... Eu, palmeirense fanático, a gente se conheceu em 2015, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, eu acho, né? E na época que a gente se conheceu, a gente tava no mata-mata ali, ela ia todos os jogos assistir lá em casa. Tipo, ela viu várias cenas ridículas, sabe? Teve um dia que ela chegou com a amiga dela lá, eu saio correndo sem camiseta, gritando gol na rua. Então, ela já sabia que eu era retardado. Aí, tipo, eu retardado, fanático, assim. E ela, foda-se, não tá nem aí, não sabe sabe de nada, nem sei porque era corintiana, eu pergunto pra ela, ela nem sabe. Mas assim, ela era e nem sabia que era direito. Aí eu pensei, eu não posso apavorar muito, né? Eu quero que meu filho seja palmeirense, mas também não... Cara, isso não é a coisa mais importante da vida, sabe? Pô, não é? Peraí, eu não pretendo ter filho, mas se meu filho não for atleticano, isso é problema grave. Então, só que eu não sei se eu tô sendo muito falso, se eu acho que é a melhor estratégia pra gente conseguir o que a gente quer. Então, eu usei essa estratégia. Tudo bem, você que sabe e tal. Só sei que, cara, tava tudo encaminhado. Ela tinha comprado um body do Palmeiras, assim. Tava lindo, sabe? Aí um dia a gente vai assistir Palmeiras e Corinthians e o Palmeiras tá ganhando o Corinthians e a minha mãe começa a zoar o Corinthians. Começa a zoar mesmo. Meu pai e minha mãe são palmeirenses também. Começa a zoar. Aí ela tilta e fala assim, eu sou corintiana, vocês têm que me respeitar. E vai pro quarto. Eu falo, cara, certeza que ela agora não vai aceitar isso tão fácil. Aí fiquei triste pra caralho e tal. Aí passou um pouco, ela veio e falou assim, não,
seus filhos vão ser palmeirense e tal, e eu sou palmeirense agora, daqui pra frente eu sou palmeirense. Eu falei, eu não acreditei, né? Venceu. Nossa, graças a Deus, hoje a gente sofre tudo junto aqui. Que legal. Uma coisa, já que estamos no assunto futebol, na quarta-feira a gente estava conversando, eu estava chegando no estádio Atlético Botafogo, você falou, vai me desculpar aí, mas o Botafogo precisa beliscar essa, porque eu tenho um bet que eu vou arrumar 100k. Caralho, o malandro aposta alto pra cacete. Tem a fissura, quer dizer, da aposta esportiva, tem o tesão, é constante na sua vida? Então, cara, no começo, assim, e tal, eu não gostava muito dessas coisas, assim, relacionadas a azar, assim, roleta, Mega Sena, aposta e tal. Eu sei que aposta é um negócio que dá pra estudar. Né, inclusive. Desculpa, eu não entendi. Vocês estão perto do cassino aí, inclusive, né? Então, aqui pra mim nem tão perto, mas a gente foi várias vezes, sabe? Todos os torneios a gente ia, agora a gente nem tá indo tanto assim, mas a gente ia muito mesmo. E, inclusive, foi o Saulo que me fisgou na roleta e passa um pouco na hora que eu tô viciadaço na roleta ele para. Eu não entendo isso, cara. mas eu tô de boa também. Eu não gosto muito desses tipos de apostas, mas... Cara, a roleta, ela é foda, né? Quando você tá começando, seus números batem, né? Cara, no BSOP lá da Argentina esse ano teve um dia, cara, que foi a coisa mais engraçada do mundo. Tá eu e o Tony, que ajuda a gente no marketing e tal, nosso parceiro em várias coisas, assim. Um cara muito foda. E deu dinner break, assim, eu já tinha comido ele também. Eu falei, bicho, vamos tomar um chopp, vamos fazer alguma coisa. Aí eu sei que a gente tava $100. Tipo, tinha $12, assim. Aí ele falou, bicho, mas lá é tudo em dólar, não sei o que, a gente precisa sacar e tal, não sei o que. Eu falei, bicho, vamos apostar na roleta que ganha um chopp, né? Cada um pega um chopp. Nós coloca no 13, né? Óbvio, tem que ser no 13. É legal, afinal de contas. 13. Aí eu sei que nós arrumamos um dinheiro lá, que no outro dia a gente já devolveu. Só faltava não, né? Já desanimei com isso e tal. Mas, cara, a aposta esportiva, eu tô gostando muito. E, cara, essa aposta eu mesmo te falei, né? Não tinha como dar certo. A gente apostou em 6 azarão, assim. Eu sei que eu tava fazendo uma bet lá, eu coloquei tipo $50 ou $100. Aí deu um valor, assim, sei lá quantos que tinha dado. Tinha dado muita grana, cara. Eu nunca tinha visto tanto número na minha vida. Uhum. E tinha um jogo lá, cara, que não tinha como, que era o Emelec ganhando do Flamengo, né? E daí eu acho que o segundo azarão era no Rio. Uhum. E o segundo maior azarão era o Botafogo ganhando do Galo, em Minas. Uhum. Falei, cara, é rasgar dinheiro. Aí eu falei, vou fazer essa aposta do Gamble, depois eu faço umas justas, né? Na hora que eu cliquei lá, deu cap de $100 mil. A gente tava na Bodog. Falei, vou apostar aqui. Eu sei que tipo uns $10 assim dava 99.900. Eu falei, cara, vai que, né? Cara, felizmente não bateu. Boa. Não, mas nós arrumamos uma nota assim, né? A gente fez uma aposta bem da hora. Eu te mandei a foto, eu acho. Uhum. Que era Boca, Flamengo, Galo... Eu não lembro os outros jogos e tal. Tinha jogo até da Série B, cara. Foi o Saulo que falou. Tem um jogo na Série B que eu tenho certeza que vai dar nós. Eu não sei como que ele achou, cara. Era tipo Atlético Goianiense e Operário. Não sei da onde. Cara, não acostume, porque isso é regulado do PokerCast, viu, cara? Essa irritada de eu ter certeza que esse jogo vai bater, eu já vi 1000 vezes. Então eu vou forrar aí, né? Esses tempos. Sem dúvida nenhuma. Tem 2 semanas de forra total. E falando em forra total, a gente vai caminhando para a parte final da entrevista e não tem jeito da gente não falar disso, Lincoln. Você foi campeão do ranking High Roller do PokerStars, né? Quer dizer, você pega o site mais difícil do mundo, você fez para mim uma ressalva de que foi o seguinte, eu peguei durante Vegas, né? Eu fui julgar durante Vegas porque enquanto a turma está em Vegas, o field amacia e o prêmio diminui um pouco. Mas peraí, saber escolher o field contra quem você vai jogar é um dos grandes talentos, certamente é um dos pilares que você estava falando ali, é você saber escolher bem o seu field e onde que você vai matar e você rita o ranking high roller. Conta um pouquinho pro ouvinte como é que foi essa história, cara. Cara, foi muito legal, assim, foi incrível. Eu queria ter ido para Vegas esse ano,
Só que por vários motivos, assim, e pelo Heitor, né? Meu filho mais novo tá com 1 ano. Eu falei, cara, vou curtir eles um pouco aqui e espero que o ano que vem eu consiga ir. Eu tenho muita vontade de ir, nunca fui. É um dos sonhos que eu tenho, assim. Foi uma época que eu sempre grindei muito. Só que tinha acabado o Scoop, né? Eu tava muito cansado, cara. Muito cansado. É muito difícil pra mim hoje ficar grindando muitos dias, assim. Tem família, tem as funções do times, tem vários projetos que a gente tem pra lançar. Então, grindar tantos dias como eu grindei foi muito difícil. Eu devia estar uns 20 dias grindando, por causa do Scoop. E o ranking era um mês, né? Começava no dia 1º, terminava no dia 31, sei lá, dia 30. E o ranking pagava $5.000. Não era um negócio que, tipo assim, nossa, eu vou jogar, é o High Roller Club, né? Torneios de $500 mais. Diariamente tem os torneios de 500 e 1.000 e domingo tem o de 2K. Não tem como, tipo, 5K você investe num dia, sabe? Não tem como você olhar pra esse ranking e falar assim, nossa, eu vou ganhar $5.000. Mas é muito bom, assim, você tá jogando nesses fields e, assim, eu fico muito feliz de eu estar jogando esses fields mais caros, que eu jogo regularmente, não foi só durante o ranking, faz, sei lá, 1 ano, 2 anos que eu jogo isso e é muito difícil se manter, é muito difícil ser lucrativo lá e eu tô conseguindo ganhar um pouco lá, tô conseguindo me manter lá, ser competitivo e eu fico muito feliz por isso. E foi o seguinte, eu tava bem cansado, sei que todo mundo tava cansado pós-série, começando WSOP. Eu pensei, cara, nem sei se vai valer tanta pena porque os fields vão estar muito enxutos, né? Mas vamos lá, vou jogar 3, 4 dias aqui, vamos ver como é que vai ser. Depois de um começo de ano ruim, né, Lincoln? Quer dizer, um começo que você falou que foi um ano de muita trave, que foi um começo duro, né? Cara, no final do ano passado, assim, não terminei muito legal e bastante trave, sabe? Muita trave mesmo. Uma das traves, assim, maiores que eu tive foi que eu fiquei foi no BSOP Millions, no evento, eu fiquei, tipo, 50 left. Eu me cobro muito por resultado ao vivo, né? E o começo do ano a gente foi pro Party Poker Millions lá no Rio, evento muito caro, né? Joguei 2 eventos ou 3 eventos de 10K e dólar, né? Então é muito caro. Lá eu consegui ser o semi-bolha do main event. Isso não é nada legal. No high roller de 10K era 12, 14 assim pro ITM, era 12 ou 14 assim no ITM. Eu sei que 20 left tava eu e o Saulo na mesma mesa jogando com a gringaiada lá, os reg, e nós dois tipo 50, 60 blinds. Falei, cara, vai ser histórico isso, né? Vamos fazer a mesa final e os caralho. Aí, na hora que eu planejei tudo, ele caiu, passou 2 minutos, eu caí. Isso me lembra muito do jogo que eu tenho certeza que eu vou ganhar da Série B. Com certeza é muito difícil dar certo, né? Ô Lincoln, você tem esse tesão específico com o ranking, com a glória, quer dizer, o ranking, o ser o campeão da série, tá na frente, você tem esse gosto? Cara, assim, vou ser muito sincero, eu acho isso muito legal, não tem como eu falar assim, eu não tô nem aí, mas assim, isso não é o meu foco total, assim, o que eu mais olhei pra esse ranking, e tava falando desde o começo que eu queria disputar, era assim, de estar jogando contra os melhores do mundo e saber que eu posso jogar contra eles e que eu posso ganhar deles, sabe? Não sei se isso é por ego mesmo, ou se é por afirmação, porque, cara, não tem como você, assim, ser muito bom, ou achar muito bom e querer jogar torneios muito caros sem resultado, sabe? Você precisa. Eu sei que só de estudos, de experiência, você tem que saber onde você pode chegar e o que você pode, mas às vezes você espera uma coisa e não acontece, sabe? Fica muito tempo ali, trave. Você precisa de alguma coisa. Eu tava num momento muito ruim, assim, de questão de trave, dar um swing e motivação. Eu precisava de alguma coisa, sabe? Eu precisava, tipo, você é bom, continua trabalhando, sabe? E esse ranking foi muito legal, porque nos primeiros dias eu percebi, assim, que o field tava enxuto, ia pagar pouco,
comparado com os outros torneios que pagavam tipo 12, 14, 15, o cara tava pagando 9, 10, os outros que estavam pagando tipo 25, 30, tava pagando 20, 18, mas estava muito bom, o field estava um pouco mais fácil, e logo de cara ali eu percebi que tinha 5, 6 regs que iam brigar pelo esse ranking, ou que iam jogar todo dia, sabe? Eu rezava para eles ir para Vegas a qualquer momento, mas tava muito legal, assim, jogar com eles. Foi bem de boa, assim, eu acho que ninguém tava brigando tanto, assim. Foi com uma certa vantagem até, mas sempre com medo. Teve um dia que, assim, lá pro dia 15, 20, assim, eu já falei, cara, eu tava liderando o ranking desde o começo. Falei, bicho, eu preciso ganhar esse ranking, né? Agora, se eu ficar em segundo aqui, eu vou me sentir o cara mais zoado, né? Pô, esquentando aqui o primeiro pros outros, é foda. Teve um dia que eu tava jogando, eu tava no heads up de um torneio, eu não lembro quem ficou em segundo, mas assim, era um reg muito bom mesmo, e ele tava jogando um heads up contra mim, e um heads up em outro torneio, e era tipo assim, 50 pontos a cravada, e 15 pontos para quem ficou em segundo. Eu tava tipo 120 pontos na frente dele. Se ele cravasse os dois, ia diminuir muito. E a confiança dele ia lá em cima e a minha lá embaixo, né? E eu achei muito legal essa adrenalina de estar ali brigando e tal. Aí eu lembrei o nome do reg, é o X_Zola 25, eu acho. Um cara muito bom, tá jogando high stakes regularmente e tal. E eu consegui ganhar o heads up. E eu olhando as duas telas, né? Ele cravou um. E, tipo, nós jogando ali, eu consegui cravar. Nesse dia eu falei, cara, eu ganhei esse ranking. Eu fiquei muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo. Cara, que bacana. Lincoln, cara, eu preciso te agradecer pela presteza, velocidade que você me atendeu, o carinho que você me atendeu. Cara, que legal. Preciso falar o seguinte, que quando fui te convidar para vir pro PokerCast, estava falando com o Pitão, falei, Pitão, convidei o Lincoln, ele falou, cara, aí sim. Aí sim, então a entrevista vem com selo de aprovação do autor da frase, time que não bebe não ganha. E cara, queria te agradecer pelo carinho, pela atenção, por contar essa história fantástica. E poxa, que prazer, que satisfação, sucesso para você, sucesso para o Sults, sucesso para todo mundo que envolve a carreira, para o pai que joga, para a mãe, para o irmão, para todo mundo que dá os tiros no Spinengol, que venha o big hit de todo mundo, meu caro. Muito obrigado, eu fiquei muito honrado por esse convite e muito feliz agora por saber que eu tive o selo Pitão de qualidade aí. Eu acho que essa frase dá até para mudar um pouco, né? Porque time que não ganha não bebe, né? Tem isso também, né? Mas muito legal, eu quero aproveitar aqui e pedir autorização para usar essa frase, porque eu costumo beber de vez em quando. E eu fiquei muito honrado mesmo pelo convite. Adorei fazer essa entrevista, muito legal mesmo, muito obrigado e muito massa. Obrigado, Lincoln, um grande abraço para você, sucesso. Pro Palmeiras eu não vou poder desejar muito porque o Galo tá na briga, mas sucesso para você, felicidades na carreira e muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. O Palmeiras não paga as contas, né? É só um hobby ali muito legal, muito obrigado. Tenho certeza que vai regular demais, vai regular o time, vai regular a galera aí. Muito obrigado mesmo, grande abraço. Grande abraço e logo trombamos pessoalmente, valeu, obrigado. Muito obrigado, temos que tomar uma, né? Pô, urgente. Prazerzaço. Até mais, abraço. Sensacional, hein, vovô? Sensacional, cara. Que cara legal, que cara gente fina. Troquei ideia hoje com ele no Instagram. Ele é gente fina demais. Que cara legal, cara. Foda mesmo. Mas em apostas esportivas, você fez algum bet, velho? Deixa eu te contar uma coisa. Eu fiz uma aposta idiota essa semana, velho. Eu vou mandar breaking news. Breaking news, aguardem e verão. Logo, logo, teremos um quadro decente de apostas esportivas no programa. Então tá, que não é minha aposta imbecil, né? Não, você ainda vai me contar ela, mas eu estou acabando de formatar o quadro, já estamos em negociações avançadas para formatar ele bonitinho, soltar um quadro legal, onde a gente vai falar um pouco mais da cultura da aposta esportiva, nós vamos explicar os termos de aposta esportiva para quem está querendo começar,
Muita gente tem muita dificuldade entre mercados europeus, mercados asiáticos, menos meio, menos 1,5. Toda semana eu vou trazer um pouquinho de explicação para todo mundo e no final nós vamos dar 2, 3 dicas de aposta para quem gosta. E eu acho que vai ser um trabalho que vai ficar legal. Então aguardem que nos próximos programas esse filho irá nascer. Que homem, meu Deus do céu. Cara, agora conte minha idiotice. Olha só, velho, eu tenho um bolão que é um bolão Survivor. E você vai escolhendo um time por rodada no Campeonato Brasileiro. Na hora que o seu time... E na rodada seguinte você tem que trocar o time. Então, por exemplo, o Palmeiras tá voando. Você não pode escolher o Palmeiras você duas vezes. Você escolhe uma vez o Palmeiras em todas as rodadas. Em todas as rodadas. Vai eliminando os times. Vai eliminando. E toda rodada tem uma barbada. Toda rodada tem uma barbada. O problema é na hora que sobrar. O problema CSA... é que eu já tinha escolhido o Grêmio, o Atlético, o Palmeiras, o Flamengo. Cara, eu tinha as barbadas. Eu tinha escolhido as barbadas toda, velho. E o único jogo que tava mais... já tinha escolhido inclusive o Fluminense. Aí rolou o seguinte, cara. Sobrou um Vasco e CSA lá no Rio. Eu falei, cara, eu não quero pegar esse jogo. Mas é Vasco. Mas não dá, Vasco. Não tem jeito, velho. Mas cara, eu olhei ali e não tinha escape. Não, era Vasco. Teve que ser Vasco. Vascão deixou a turma triste. Aí o que rolou, velho? Eu peguei o Vasco. O Vasco foi e atolou. Só que esse era um bolão que ele não é tão baratinho assim. E eu e o Charlene, que joga comigo, perdemos, sim, o apelido de Charlene é por causa do Família Dinossauro. E ficou o senhor Eduardo Calil, vivo no bolão. Pelo Grêmio. Aí a Chape foi lá e pré-errou neles. Cara, o que eu fiz? Eu fui lá e atolei no Grêmio. Falei, cara, vou defender, porque o Dudu vai ganhar esse bolão sozinho. Você conseguiu perder 2 vezes? Não consegui perder 2 vezes. Uma você empatou, né? Não, no bolão eu ganhei. Você dividiu por 3. Eu dividi por 3 o bolão. Mas aí, cara, eu tinha apostado R$100 pra ganhar 30 no Grêmio. Então meu lucro foi um cabelinho, velho. Foi irrisório. Parabéns. Obrigado. Mas, diga-se de passagem, com todas as análises feitas, era jogo, sim, com uma garantia razoável. Eles falam que se você pudesse dividir o seu grau de confiabilidade em apostas em 5 pontos, era jogo de 3 a 4 pontos. Tanto do Vasco quanto do Grêmio. Exatamente. Só que deu ruim, né? Deu ruim. Aí você entra na variância do futebol brasileiro. Exatamente. Do futebol mundial, né, cara? Futebol brasileiro, muito louco. mas o futebol brasileiro, historicamente, ele é mais equilibrado que os outros países do mundo. Uhum. Porque aonde você tem lá, numa Espanha, que você tem 2, às vezes 3 times que vão ganhar, na Alemanha, o Brasil tem uma variância muito maior, apesar de se estar mostrando que temos chance de ter um Palmeiras e Flamengo ad um eterno durante um tempo aí pelos super elencos, mas tá lá o Santos correndo por trás e não deixando os caras, então o futebol brasileiro tem um pouquinho mais dessa variação mesmo. Foi bizarro, velho, eu sei que eu caí duro. Mas parabéns. Bicho, por quê, né, velho? Parabéns. Marcelo Lanza, a gente incentiva sempre, chegamos na nossa sessão de redes sociais. É importante falar que ela chama redes sociais. Redes sociais, exatamente, não chama mais e-mails, até porque ninguém manda e-mail, mas se mandar eu leio, hein? Sim. Cara, temos áudio do ouvinte. Áudio de ouvinte. Isso, e o áudio do ouvinte foi sensacional. Manda ver, Marcelo Lanza. Boa tarde, Calil, tudo bem? Eu escuto o podcast que o Sketch indicou lá do Dono da Verdade, e ele começou uma série esses tempos atrás aí, muito massa, que eu acho que você pode fazer uma entrevista assim. A série que ele começou é Fracasso Cast, que ele falou, tipo assim, todo mundo dá muito cases de sucesso e tal, só que para um case de sucesso tem 1 milhão de fracassos, né? Então ele começou a fazer entrevista e contar histórias de nego que se fudeu, entendeu? Foi fazer um negócio e quebrou. Acho que você podia fazer uma entrevista com alguém que foi pro poker, pá, tal, e só se fudeu, entendeu? Eu acho que aprende muito também com isso, com o cara que foi pro ferro, que não deu certo e tal, porque toda entrevista que a gente vê, ou o cara foi tudo, deu tudo certo, ou igual, e me deu esse gancho aí por conta dessa última entrevista agora, que o cara falava que ele não tinha gestão e tal, mas no final, o final é feliz, né? Aí você contar uma história aí do final triste pra nós aí. Acho que você deve conhecer um monte de gente aí, a dura vai ser alguém querer, né, se expor assim, mas acaba que acha. Você conhece todo mundo?
Lanza, esse foi o áudio do Vinícius de Uberlândia, velho. Que homem, hein? Brilhante, hein? Brilhante, cara. Eu falei com ele, eu posso não te responder e discutir isso com o Lanza no ar? Ele falou, claro que pode. Sensacional. Esse áudio me representa, né? Então, cara, bicho, você sabe que a primeira coisa que me veio na hora que ele me falou isso, foi o seguinte, mas peraí, você tem 2 histórias de fracasso apresentando o programa toda 2 semana. histórias de fracasso, das quais, na minha entrevista, eu conto os meus 2 mega fracassos, né? Quebras cabulosas, assim. Então, essa história me representa. Mas no final ficou tudo bem, igual ele falou, mas de alguma forma no final tudo fica bem. Cara, eu tenho dificuldade de conseguir pensar num nome pra vir aqui contar uma história triste. Né? Até porque, cara, muitas vezes não são todas as pessoas. Mas as melhores pessoas tratam com bom humor as próprias histórias tristes. Né? Mas às vezes não, às vezes fica ranço, fica mal-estar, fica clima ruim. Então, cara, eu vou tentar pensar em alguém pra vir aqui contar uma história E às vezes a história ruim é um momento. É um Sim. momento que ele foi pro buraco, mas... Cara, E a história ruim, ela tem muito motivo, né, cara? Às vezes é um momento, às vezes é um psicólogo, às vezes é uma falta de um psicólogo, às vezes é a falta de uma disciplina, às vezes é a falta de bankroll, às vezes... Mas uma coisa que tem que entender que é fato é que em toda história de sucesso, a maioria delas, não vou falar em todas, tem um momento ali de um fracasso nervoso que o cara aprendeu com aquele erro de alguma forma, né? Porque eu acho que você conseguir dar a volta por cima te deixa mais sólido essa chegada. E quando você chega a primeira vez, às vezes você dá uma deslumbrada que é meio nervoso. E é mais fácil de cair, viu? E vou te falar, dói pra caralho. Cara, sensacional. Vou tentar pensar em histórias curiosas a respeito de pessoas que, como, para usar a expressão do ouvinte, a gente tá evitando palavrão, mas para usar a expressão do ouvinte, pessoas que se fuderam no jogo. Isso eu consegui lembrar, de alguém que trata isso com bom humor e leveza, nós vamos trazer. Como diria o já falecido Boechat, tirem as crianças do carro. Exatamente. Soltem os palavrões e voltem com as crianças para o carro. Exatamente. Lanzinha, agradecer ao povo querido que nos instagramou. Primeiro a Joana Forte, cara. Ela meteu o PokerCast lá no Instagram. Cara, lá vem 2 palestras minhas lá no Cefet. Exatamente. Sim. Dia 13 de setembro eu tenho uma palestra sobre poker e negócios. Eu achei até que você estava na palestra, mas eu vi que é com o Marcelo e eu não sei se você tá ou se você não tá. Ainda cabe ser discutido. Eu não sei. São coisas que Leonardo Cansado organiza, né, pela vida dele. E no dia 20 de setembro, uma semana depois, temos a palestra que nós fizemos lá na faculdade do HIT, que eu não vou repetir o nome da faculdade, porque eu não vou falar errado de novo. Mas eu acho que o Marcelo que está na palestra com você sou eu. Não, não é não. É o Marcelo. A Gabi me mandou isso. É o Marcelo da concorrente. Não tem concorrente, temos o concorrente, temos a revista concorrente, exatamente. Temos o nosso presidente da federação. Exato. Esse é o Marcelo da Poker e Negócios. E o Marcelo Lanza é o da Poker e Vida, que nós vamos fazer no dia 20 de setembro, lá no Cefet, a mesma palestra que nós fizemos na faculdade do Rit Gomes, que eu não vou repetir, porque... Motivos óbvios. Por motivos óbvios, eu já errei 17 vezes o nome e não vou errar mais uma vez. Um grande abraço pro Matheus Stoffel, que curtiu o Reverb All Stars, ouviu a dica cultural, foi lá ouvir a banda, tive longas discussões a respeito da filosofia de surf music com ele. By the way, só para poder falar, nós estamos sabendo bem. E você vê que eu tô focado e travado, assim, sabendo de tudo, que eu tenho a palestra que eu não tenho, eu acho que eu tenho, mas... Mas tá longe pra cacete ainda, né? Parabéns. Isso, parabéns, Marcelo Lanza. E provavelmente você vai ser convidado para Poker e Negócios, porque no momento o senhor é um bem-sucedido empresário de poker, já que tem ouvinte querendo ouvir história triste, né? Quem sabe a gente conta histórias felizes também. Muito obrigado, senhor. Não só eu, pelo jeito. E Marcelo Lanza, temos comentários no YouTube, né, cara? Temos comentários no YouTube e nego falando de Campari. Exatamente. Isso não existe. Cara, sensacional. O mau gosto impera na humanidade. Cara, na minha opinião, o único mau gosto disso aí é a pessoa ouvir pelo YouTube e comentar por lá, em vez de comentar no nosso grupo, ou no nosso Telegram, ou no nosso WhatsApp pessoal. Cara, o Rafael Alvarenga escreveu o seguinte: Campari é da hora, Lanza. Lincoln me representa aqui no final do estado de São Paulo, Jales. Muito feliz de ouvir ele no PokerCast. Cara, eu não entendi por que o Lincoln representa ele em Jales, São Paulo, visto que... cara, o final do estado de São Paulo faz divisa com Mato Grosso. Entendi. Ok. O Tom Lena também mandou... escreveu lá que acompanhava esse podcast desde os primeiros episódios, mais ou menos 2007/2008, com Urubu, Rodrigo Seiji e tal. Fico feliz de assistir hoje a entrevista com meu conterrâneo Lincoln. Parabéns. Cara, bem-vindo, cara. Ouvintes das antigas são sempre bem-vindos.
E por último, velho, um comentário do Cris Salgão 17, que ele devia estar muito louco, porque eu não entendi nada. Ele só escreveu o seguinte: mais de 1 hora e nenhum jogo. E segue o jogo. Você conseguiu entender? Eu não sei se ele tá reclamando que o PokerCast não teve jogo nenhum, ou se a gente fala que o PokerCast regula a conta, ele tava jogando, ouvindo e ele não pegou jogo nenhum. Ah, pode ser, hein? Será? Isso, hein? Ele tava ouvindo há mais de 1 hora e não pegou nenhum jogo. Julgando, é justo ele ter falado isso. Não entendi nada, cara, vai entender. Mas ele tem que falar que o PokerCast ele regula a conta, mas o que regula mesmo é ser citado. É verdade, agora ele foi citado, vai pegar jogo. Exato. Fala com o Cris Salgão, faz um favor pra mim. Agora que você estiver ouvindo esse programa sendo citado, você me conta se você vai pegar jogo. Exatamente. Finalização? Finalização, superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias do poker. Assine já. E o ibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, Marcelo Lanza. Eu vou começar pela minha, cara. Minha dica tá muito roubada esse mês, essa semana, porque são 2 podcasts e nenhum dos podcasts é em português. Mas aí tem uma grande vantagem. O primeiro é o It's a Pixies podcast, que é sobre a banda Pixies. Então é pra turma que gosta do rock barulhento, de bandas feito Pixies. Foi uma série de 12 partes, ela tá na 7ª parte essa semana. O apresentador foi o Tony Fletcher, um autor de best-seller do New York Times, que acompanhou a gravação do álbum Beneath the Eerie do Pixies. Então, ele acompanhou o processo inteiro de gravação com a banda e reportou, colocou essas entrevistas, essas gravações em formato podcast. Já saíram 7 episódios, faltam 5. O outro podcast, ele não é nem em português, nem em inglês. Ele é um podcast em espanhol. Aí o ouvinte vai perguntar, mas Calil, você fala espanhol? Não, eu não falo espanhol. Mas como bem disse Fabielle, a nossa ouvinte que me deu as dicas culturais da semana passada, espanhol é a língua bônus. Se você ouvir ele devagarzinho, com calma, concentrado, você consegue entender muito do que os caras estão ouvindo. O Metal Prog Popcast é separadinho. São 3 caras, um que gosta de metal, um que gosta de música progressiva, um que gosta de pop, e um deles apresenta um disco para os outros e os outros comentam o disco. Ali ao vivo, vão passando música a música. Os 2 episódios que eu ouvi foi o do Bando Agonesque, do Teenage Fan Club, que é um dos 5 discos que eu mais gosto na minha vida. E o segundo que eu ouvi essa semana foi o disco Parallel Lines, da Blondie. Então fica aí a dica, um podcast em espanhol para quem, como eu, não consegue falar e mal consegue entender espanhol. Parceiro, né? E eu vou dar uma dica cultural também da Fabielle. Fabielle está bombando no programa de hoje. Aliás, ela mandou uma camisa escrita assim, esportes ouvi falar, porque na semana passada nós falamos que ela ia acabar jogando poker de tanto ouvir o PokerCast e não é a parada dela. Justo. Então, ela que deu uma dica também de uma série que chama Community. É uma série que eu não vi, na verdade, mas é uma série que é ultra mega bem citada em todos os locais que eu pesquisei, que é uma série, uma comédia inteligente sobre um advogado cujo diploma foi revogado e retorna para a universidade fazendo parte de um grupo de estudo que acaba aprendendo mais sobre si do que fazendo sobre o trabalho do curso. Esse é o prefácio, a sinopse da série, com atores famosos, inclusive aquele japa psicopata do Se Beber Não Case. Adoro demais, aquele cara é demais. Aliás, tem um ótimo stand-up dele no Netflix. Então, fica a dica da semana, para quem não viu, eu verei em algum momento Community, senhor. Aí sim, Lanzinha. Instagrams e Twitters. Instagrams, @Guicalil e @Lanzamaia para ambos as redes sociais. Nos indique, nos dê 5 estrelas. A gente lembra mais uma vez que o Lucão mudou o telefone dele. A edição é do fantástico Vini Oliver. Até semana que vem. Abraço, moçada. Até semana que vem. A gente vai, então, indo para nossa entrevista. Perguntas, participações, torcida do Calil, sugestões, promoções e comentários em geral. Nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, gruposuperpoker.com.br. Não, peraí, volta lá. Perguntas, sugestões. Faça em torcida, né? Bonitinho. Acho muito mais legal com a torcida.